Luna Clara e Apolo 11. Luna Clara no caminho, antes da ponte. Luna Clara mirou a nuvem no céu e foi correndo pela estrada. Que sorte a dela ter encontrado aqueles dois homens encharcados. Agora só faltava encontrar Doravante. Era uma mistura de medo com felicidade, com chuva, com anoitecer, com estrada, o que Luna Clara sentia. Sabia que estava correndo perigo, mas era por necessidade. Para dizer a verdade, ela não sabia muita coisa do mundo, a não ser até a beira da estrada. O resto era desconhecido, exceto pelos comentários que se ouviam e imediatamente eram passados adiante. Corria a lenda, pela estrada que ligava Desatino do Norte a Desatino do Sul, que era impossível passar por ali sem perder ou ganhar alguma coisa. Em algumas ocasiões, ganhar é que é bom. Em outras, o bom é perder. Depende do que se esteja falando. Que gozado! Ela ia pensando. Mas aquilo já era filosofia demais para alguém que está se aventurando num caminho ignorado. O que se podia considerar como certo era o seguinte: todo mundo que já havia se arriscado a andar por lá chegou diferente do outro lado, não importa em que sentido estivesse indo. Algo muito estranho devia ter acontecido com toda aquela gente. Falavam que era culpa de uma velha, uma dona muito estranha que morava na casa do Vale da Perdição, com um monte de cães ferozes e milhões de outros mistérios. Mas esse povo fala muito. Luna Clara não era de se impressionar com histórias esquisitas e até que ia tranquila, mais ou menos. Mas quando deu de cara com uma matilha de cães imensamente enormes no caminho, levou um susto miserável. Podia acontecer coisa pior? Podia. Assim que viram Luna Clara, os cães rosnaram para ela. Então latiram. Depois avançaram com suas mandíbulas ameaçadoras. Parecia história de Chapeuzinho Vermelho, mas não era. A estrada era perigosa mesmo, bem que sua mãe dizia. Foi por ali, um pouquinho mais adiante, que seu pai perdeu a sorte. A Ventura perdeu a confiança no destino. Seu avô perdeu todas as histórias que tinha colecionado na vida e suas tias perderam a esperança, mais de 13 anos antes. Mais de 13 anos antes. Naquele tempo, seu erudito, avô de Luna Clara, vivia pelo mundo com suas 3 filhas, colecionando histórias. Valia tudo: mitos, novelas, lendas, fábulas, romances reais ou não, ou em prosa ou em verso, era indiferente. Já tinha colecionado até ali 8.451 histórias de amor, 7.198 de aventura, 27 de terror, 3.012 comédias e 1.890 tragédias. Contando com as 25.000 histórias que ele já sabia antes, sua coleção totalizava 45.578 histórias variadas. Desde que ficou sozinho com aquelas 3 meninas para criar, seu erudito pegou essa segunda mania: andar, 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 andar. A primeira mania era botar nome de livro nas filhas. Parecia até que ele tinha um bicho andador dentro dele. Não conseguia ficar parado sempre só numa cidade. Gosto muito de 4 coisas na vida, ele dizia. Das minhas 3 filhas, das minhas 45.578 histórias, de romãs e das minhas andanças. Ninguém nunca entendeu muito bem aquela conta. Divina
Odisseia e Aventura acabaram se acostumando com aquele pai como ele era. Mas, com os nomes que ele escolheu, não se conformaram nunca. Aventura da Paixão. Tudo bem. Odisseia da Paixão. Vá lá que seja. Mas Divina Comédia da Paixão também já era demais. Tia Divina pensava, por isso resmungava. Quando eu tiver uma filha, juro que escolho um nome que sirva. Tia Divina não teve filhas, mas Aventura teve uma e escolheu esse nome, Luna Clara. Contra a vontade do velho, que queria que a neta se chamasse Tutameia. Ela vai ter nome de livro e tenho dito e pronto, declarou seu erudito. Mas isso já foi depois. Vamos com calma. Naquele tempo, Luna Clara ainda não existia e seu futuro avô, sua futura mãe e suas futuras tias andavam pelo mundo guiados por uma bússola que apontava sempre para o norte. Onde chegavam, causavam sensação. Eram 3 irmãs tão diferentes que atraíam a atenção de quase todos os tipos de rapazes. Odisseia da Paixão sofria, chorava, se lamentava, se preocupava e se descabelava por qualquer banalidade. Um dia derramou mais de meio litro de lágrimas por causa de um tatu-bola entrevado. Imaginava que havia uma tragédia esperando por ela em cada esquina. Que desgraça, que desgraça, que desgraça. Dizia de tudo, inclusive das piadas mais engraçadas que Divina lhe contava. Divina Comédia da Paixão foi o único bebê que riu, em vez de chorar, quando nasceu. Ela achava a vida tão engraçada que ria o tempo todo, principalmente quando alguém tropeçava. Aventura da Paixão gostava de corações, de preferência com flechas atravessadas, de proezas de heróis e cavaleiros, de poemas, almofadas peludas, canções de amor e de gatos. A família se completava com um papagaio que seu erudito herdou do avô. Pilhério era o papagaio mais apapagaiado que já existiu. Tinha penas verde-limão, rosa choque, amarelo berrante, azul turquesa e laranja fosforescente. Ficava lindo na luz negra. Falava pelos cotovelos, que no caso dele eram as partes dobráveis das asas. E sua cultura geral era realmente impressionante. Se alguém, de repente, precisasse muito de qualquer informação, era só pedir. Por favor, Pilhério, o que vem a ser eufemismo? É o ato de suavizar uma ideia substituindo a palavra ou expressão por outra mais agradável, mais polida. E fiquei na mesma. Eufemismo é, em vez de se dizer que você é uma burra completa, dizer apenas que você é um pouco desprovida de inteligência, sua burra completa. Ele simplificava. Pilhério era ótimo em gramática e ortografia. Em acentuação, então, era mesmo um gênio. Gênio, acento circunflexo, pois se acentuam as paroxítonas que terminam em ditongo crescente, as oxítonas terminadas em OEA, as paroxítonas em RLNX, todas as proparoxítonas e ditongos abertos. Fecha o bico, desgraçado. A pessoa precisava interromper se não quisesse aguentar aquela lenga-lenga durante toda a viagem. Quando não estava repetindo regras de acentuação ou se metendo na vida alheia, Pilhério demonstrava sua cultura, derramando explicações, informações e todo tipo de coisas complicadas para quem se dispusesse a ouvir. Adorava se exibir e contar vantagem. Dizia ele que tinha sido papagaio de um pirata importantíssimo, antigamente. Esse tal pirata, arcaico, o antigo,
pai da mãe de seu erudito, escondeu um tesouro valioso num lugar muito difícil, mas antes de morrer, jogou fora o mapa. Pilhério terminava a história se gabando de ser a única pessoa viva que sabia onde o tesouro estava. Você não é pessoa, é papagaio. Alguém lembrava sempre. Por falar em papagaio, designação comum a várias espécies de psittaciformes, o tagarela mudava de assunto sempre que uma conversa não lhe agradava. A gaiola, constituída com gravetos escolhidos a dedo, pintada à mão e enfeitada com flores do campo, nunca foi usada e virou só um trambolho a mais para a família carregar. Ele era uma espécie de papagaio psittaciforme, segundo ele próprio, que odiava ficar preso. Preferia viajar no ombro de seu erudito. Odisseia, Divina e Aventura recusaram pelo caminho muitas alianças de noivado, pedidos de casamento e promessas ardentes. Não tinham cruzado com o amor ainda. O pai ficava aliviadíssimo. Imagina se ia deixar as filhas no caminho com algum aventureiro. Deus me livre, e tenho dito, e pronto. Foi num 23 de janeiro. Aventura completava 19 anos naquele dia. A família parou numa cidade chamada Desatino do Sul para passar a noite e, bem na hora em que eles chegaram, começou uma festa que não tinha data para acabar. Aventura adorou a coincidência. Como estavam sempre viajando, os aniversários da família eram comemorados mal e porcamente, sem bolo, bolas, velas e brigadeiros. Só com o Pilhério cantando parabéns para você, até ninguém suportar mais. Fecha o bico, desgraçado. Aventura nunca tinha tido uma festa de aniversário antes. Também não teria naquele dia, já que a festa não era para ela, a não ser que ela fingisse que era. Boa ideia. Ela então vestiu seu traje mais bonito, deu um laço no bico do Pilhério para que ele não dissesse nenhuma besteira e foi para o meio da festa do nascimento de Apolo 11 comemorar seu próprio aniversário. Divina morreu de rir da maluquice. Odisseia ficou preocupadíssima com aquilo. Onde já se viu entrar de penetra numa festa alheia? Essa menina vai ser barrada. Deixa ela, e tenho dito, e pronto. Seu erudito resmungou. Como é que ele ia imaginar que naquela mesma noite ia encontrar a história mais maluca de sua coleção e depois ia perder tudo no caminho? Seu plano, a princípio, era dormir naquela cidade e no dia seguinte seguir viagem. Acontece que tudo mudou de repente. Por uma estranha coincidência do destino, Aventura e Doravante cruzaram um com o outro justo debaixo da lua exatamente à meia-noite. Nem um minuto mais cedo, nem um minuto mais tarde. Hora e local em que todo mundo se apaixona. Isso já ficou mais do que provado. O cenário era perfeito. A lua, a festa, a hora, as sombras. Mas a questão não foi o cenário. Tanta gente se apaixona por aí no sol quente, ao meio-dia, dentro de ônibus lotado. Foi o que então? Isso tem alguma espécie de classificação, esse sentimento todo? Eles não sabiam. Só sabiam que era ótimo. Como quase todos os pais e as mães de todo mundo, os dois trocaram palavras, beijos e palavras. Eu quero casar com você, Aventura, ele disse, num espacinho de tempo entre dois abraços. Mas havia um problema enorme. Um grave impedimento. Aventura ia embora no dia seguinte com a família. Não tem problema, eu vou com vocês. Você não conhece a cabeça dura do meu pai. Por isso não, ele também não conhece a minha. Os dois cabeçaduras foram devidamente apresentados assim que o sol nasceu. Papai, Doravante. Doravante, papai. Muito prazer. O prazer é todo meu. Que língua é essa que ele fala, minha filha?
A língua da pressa que eu tenho de me casar urgentemente com a Aventura hoje ainda. Ele falou a palavra casar ou foi impressão minha? Seu erudito ficou muito desconfiado, é evidente, com aquele amor apressado e de repente. Como é que a louca da filha ia casar assim com o primeiro que aparecia? A Aventura argumentou que Doravante não era só o primeiro. Ora, era Doravante, que, além disso, eles já tinham acumulado tantas tralhas, fatos, novidades, flores, pedras e bichos de estimação pelo caminho que era natural que terminassem acumulando também namores. Até que aquele Doravante aparentava ser um camarada direito. Mas para que tanta pressa? Seu erudito não se conformava. Às vezes, quando mulher bota uma coisa na cabeça, vira um negócio impossível. Não é que ela conseguiu convencer o pai a concordar com o casamento, mesmo que a contragosto? Para se fazer uma festa de casamento, é preciso uma festa e um casamento. Então, a festa já existia. E os noivos? Além do amor, que nesses casos também é extremamente necessário. Logo, só faltava mesmo o padre. Não foi difícil encontrá-lo, apesar da multidão, já que ele era o único que usava batina. Tinha ido batizar um menino que tinha nascido, um tal de Apolo 11. Isso lá é nome que se tenha? E acabou ficando para a festa. Com o padre devidamente arrastado para um canto, a cerimônia aconteceu, entre uma dança e outra. Senhor Doravante, promete amar a Aventura para sempre, na alegria e na tristeza? Nas andanças pelo caminho, lembrava seu erudito. Na saúde e na doença? Nas andanças pelo caminho, não se esqueça. Na primavera, outono, inverno, verão? Nas andanças pelo caminho. O senhor quer fazer o favor de ficar quieto? Que pai de noiva mais chato! O padre se irritou, mas acabou utilizando o tal nas andanças pelo caminho para ver se conseguia terminar aquela reza. Prometo, disse Doravante. Prometo, disse Aventura na vez dela. Equinócio ficou muito emocionado na hora que o padre benzeu as alianças. A banda então tocou a marcha nupcial e todos brindaram com champanhe. Um pouco mais tarde, Doravante e a Aventura passaram a noite exatamente como os apaixonados devem passar, acordados e sozinhos. Divina e Odisseia, lá de longe, suspiravam. Aventura é que é feliz. Mas Aventura e Doravante suspiraram mais ainda. Parecia até que eles sabiam que aquilo era mais que uma lua de mel. Era também o começo da história de Luna Clara, cada beijo. Infelizmente, às 5 da manhã em ponto, o galo cantou, encerrando a brincadeira. E assim que o galo cantou, seu erudito chamou o casal com um só grito. Avisou que ia ficar mais um dia em Desatino do Sul com as filhas. Mandou Doravante ir sozinho na frente e esperar por eles na próxima cidade. E nunca pensou que ia se arrepender tanto desse mandado mais tarde. Todo mundo sabia que a estrada que ligava Desatino do Sul a Desatino do Norte era perigosa. Passava-se pelo meio do mundo e pelo Vale da Perdição, inclusive, e tal e coisa. Por isso mesmo, seu erudito mandou Doravante ir na frente, ora, por causa do perigo. Nada como um jovem forte, corajoso e sortudo para desbravar caminhos desconhecidos. Mas teve também outro motivo. Ele não queria carregar pelo mundo um aventureiro qualquer. Só aceitava na família gente bem intencionada. Precisava primeiro ter certeza de que o amor de Doravante por Aventura era mesmo assim tão grande, pois um amor que dura até o outro lado, ele dizia, esse sim é um amor que vale a pena. Chamou o genro num canto e fez um discurso enorme. Falou dos perigos da estrada,
dos perigos do amor e dos perigos da vida. Doravante não teve um pingo de medo. Respondeu que fazia questão de ir na frente para preparar o caminho e esperaria por eles em Desatino do Norte. No fundo, bem que ele sabia o verdadeiro motivo de seu erudito. Era para colocar o seu amor à prova? Que ótima oportunidade! E ficou até muito feliz e honrado de poder dar de presente de casamento aquela prova de amor para a aventura. Doravante segue viagem hoje, espantando os perigos da estrada, e tem o dito e pronto, e nós ficamos. Amanhã nos encontramos todos em Desatino do Norte. Mais uma noite na festa? Divina e Odisseia adoraram. Aventura é que não gostava nada de ficar lá sem seu marido. Fiquem quantos dias quiserem. Eu vou hoje com Doravante. O cabeçadura ainda tentou explicar para a filha os motivos da sua exigência, contando histórias de traições, mulheres abandonadas, sozinhas, enganadas, dramalhões. É melhor perder logo um marido que não presta do que passar a vida enganada com ele. Como não adiantou argumentar, apelou para o berro. Não vai não, senhora. Você vai ficar aqui e tenho dito e pronto. Nessa hora, Doravante tirou a aventura para dançar por 2 motivos. Primeiro, para se despedir da festa. Segundo, para os dois ficarem sozinhos um pouco. Nos intervalos entre os beijos, explanou suas ideias. Iriam na frente, preparando o caminho, ele, Equinócio e a sorte. Quando os dois se encontrassem novamente, na próxima cidade, todo mundo ia saber o tamanho do seu amor gigante. Na hora da despedida, a aventura até chorou um pouquinho. Depois se conformou. Tinha confiança no destino. Os dois deram um beijo de uns 3 minutos mais ou menos. Quando Doravante montou em Equinócio e partiu, ela teve só um pouquinho de medo. A gente se encontra em Desatino do Norte, não se preocupe. Ele prometeu, antes de virar a curva. Aquele foi o dia mais enjoado que a aventura já tinha vivido até então. Para que serve um dia que só serve para esperar pelo próximo? Ela ficou rodando pela festa, feito tonta, sem achar a menor graça em nada, nem mesmo nas piadas de Divina e nas papagaiadas de Pilhério. Sabe aquela do papagaio que contava piadas de papagaio? Ela não sabia. E nem queria saber. Não comeu, não falou, não sorriu, não dormiu. Até que um dia chegou o dia seguinte. Finalmente. Parecia quase um século. Quando o galo de Desatino do Sul cantou às 5 da manhã, pontual como era sempre, seu erudito juntou as tralhas. Divina e Odisseia deram um último adeus para a festa e a aventura deu graças a Deus. A família seguiu seu caminho no seguinte estado. Odisseia arrancava os cabelos de agonia. Divina ia colocando o pé na frente dos outros para provocar tropeções e distrair o medo. Pilhério ia cantando canções de ninar para fazer os perigos dormirem. Seu erudito até que estava calminho, apesar da péssima fama da estrada. Mas o coração de aventura estava todo alvoroçado. Afinal, ia se encontrar com Doravante lá do outro lado. No começo do caminho tudo ia bem, tudo tranquilo. Um pouquinho mais adiante, seu erudito parou um bocadinho e consultou o mapa de novo. Temos pela frente mais um pedaço até a ponte. Então atravessamos a dita, andamos mais um pedacinho e chegamos em Desatino do Norte. Obrigada, minha Nossa Senhora do falta bem pouquinho. A aventura corria e pulava apressada. Só faltava um pedaço, uma ponte e outro pedaço para rever Doravante. Que alegria! Mal sabia o coração de aventura
que a droga da chuva tinha derrubado a porcaria da ponte.